Interdição da Ponte Minas Gerais em São José dos Campos causa problemas no trânsito. O motorista que precisa desviar para a Ponte Maria Peregrina encontra congestionamentos, principalmente nos horários de pico. Novo líder, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, um dos mais importantes da região, elege novo presidente. Após pagamento da PLR, motoristas e cobradores do transporte coletivo de Pindamonhangaba encerram paralisação iniciada no fim da manhã de hoje. Conheça o trabalho feito pelo Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté na captura de macacos mortos na cidade. Amostras dos animais são recolhidas para exames e diagnóstico de febre amarela. No esporte, o Mantiqueira sofre mais uma derrota no Campeonato Paulista da Série A3 e a estreia do São José na Liga Ouro de basquete. E você vai ver ainda a história de um jovem da região que sonha em conquistar um lugar na seleção brasileira de boxe para representar o país no Pan-Americano. Quinta-feira, 1º de março. Seja bem-vindo, este é o Band Cidade. Olá, muito boa noite para você. Boa noite para você. Um motorista que sai do centro de São José dos Campos e segue em direção à zona norte da cidade ou vice-versa, de uns dias para cá está encontrando um problemão no caminho. Com a interdição para obras da Ponte Minas Gerais, principal alternativa de acesso à região, o trânsito foi desviado para a Ponte Maria Peregrina, agora a única opção para os condutores. E aí, já viu, né? O trânsito por lá tá um caos. Os motoristas reclamam dos longos congestionamentos, principalmente nos horários de pico. Essa é a realidade que os motoristas têm enfrentado todos os dias nos horários de pico para passar pela Ponte Maria Peregrina. Fila e muita lentidão. O trecho tem sido a única alternativa de acesso à zona norte de São José dos Campos. Para diminuir os congestionamentos, a prefeitura alterna o uso das 3 pistas. Na parte da manhã, os motoristas utilizam 2 faixas sentido centro e no período da tarde, 2 sentido bairro. Mesmo assim, as reclamações continuam. Eu trago meu filho aqui no Senai, agora eu vou trabalhar, eu chego atrasado. É muito difícil. Demora muito para conseguir passar? Demora uns 15, 20 minutos. Excesso de veículo e lentidão não tem comparação, ainda mais esse horário de fluxo. Horário das 7 da manhã e das 18 ninguém consegue. Tá bem complicado mesmo, tem muito carro. O movimento é tão grande que agentes da prefeitura precisam ajudar a organizar o trânsito. Mas a situação não é fácil, principalmente para os motoristas que precisam enfrentar o fluxo de carros na saída da ponte. A ponte não suporta esse movimento de trânsito, não tem outro jeito, ou então ir a pé. Quem passa a pé por aqui também não está gostando nada da situação. Muitos pedestres estão preocupados com rachaduras como essa aí. Em alguns lugares o asfalto está cedendo. Tá até perigoso, o carro passa na beiradinha, que quase pega a gente. Passa muito caminhão, muito ônibus, muito carro pesado, né? Então é perigoso, né? Dá medo de comprometer essa também, né? Com certeza vai sofrer alguma coisa a ponte, né? O peso que está passando aqui hoje está demais, né? Com certeza alguma coisa deve acontecer, deve sofrer a estrutura, algum abalo deve sofrer, né? Hoje passa tudo, passa caminhão de areia, passa carreta, tudo passa por aqui, né? Questionado sobre isso, o secretário de Obras garantiu que não há nenhuma ameaça à segurança de quem utiliza o local. Não há nenhum dano na ponte Maria Peregrina existente. E as rachaduras no asfalto não representam nenhum perigo? Não, é rachadura convencional, igual que tem no asfalto fora das pontes. O serviço de fresagem corrige isso e vai ser feito por ocasião da entrega da duplicação. A Ponte Minas Gerais também é uma opção para os motoristas chegarem à região norte. Só que desde o último sábado, o local está interditado por obras de recuperação. Enquanto as equipes trabalham aqui, tráfego mesmo só de ciclistas e pedestres. A reforma é para arrumar a laje neste ponto que acabou afundando por causa do peso dos caminhões que passam pelo local. Depois disso, o asfalto de toda a ponte e dos acessos também será refeito. A demolição teve que ser feita com bastante critério e cuidado, para não ter que ofender mais nenhum item estrutural. A demolição já foi feita, está sendo colocado a ferragem, a forma e depois concretagem. Previsão de entrega, de retomada da obra ao tráfego por completo na segunda quinzena de março. A prefeitura tem que terminar essa obra o mais rápido possível, porque o transtorno está muito grande.
A nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos foi definida nesta quinta-feira durante a eleição que manteve no comando da entidade a Conlutas. Pois é, o repórter Tiago Bezerra está em São José dos Campos e ao vivo traz os detalhes para a gente, né, Tiago? Boa noite. Boa noite, Baldin. Boa noite a todos. Pois é, foram 7.063 votos válidos dos trabalhadores afiliados ao Sindicato dos Metalúrgicos, que é o maior da nossa região, e com 65% deles, a Chapa 1, ligada à CSP Conlutas, foi a vencedora. A Chapa 2, que é ligada à CUT, encabeçada pelo Éder Andrade, teve 35% dos votos apenas. Com isso, agora, quem assume a diretoria é o Heller Gonçalves, que é metalúrgico há 13 anos, já é o diretor do sindicato desde 2015 e é com ele que eu converso agora. Bom, Heller, eu quero começar falando do Conlutas, que já tem se demonstrado bastante atuante aí nas negociações com as empresas da região já há algum tempo. Algumas dessas pressões deram resultado, outras nem tanto. Então, quero saber aí qual vai ser a linha do sindicato agora nas próximas negociações. Tende a seguir aí nessa mesma linha mesmo? Boa noite. Boa noite. Exatamente. Nós da Chapa 1, a chapa vencedora, que é da atual diretoria do sindicato, eu estando à frente dessa entidade, junto com mais 40 diretores de 17 fábricas da nossa região, é manter a tradição de luta dessa entidade, lutando em defesa do salário, lutando em defesa dos empregos, nas campanhas de PLR, nas campanhas salariais, lutando em defesa da saúde do trabalhador. Nós defendemos um sindicato forte, um sindicato atuante e somos a manutenção dessa atual diretoria. E quais vão ser as principais bandeiras levantadas pelo sindicato ao longo desse ano? Olha, nós vamos ter uma dura batalha pela frente. Acho que todo mundo está acompanhando o cenário político do nosso país, a atual conjuntura, uma forte crise política, uma forte crise econômica. A gente vê o governo retirando vários direitos dos trabalhadores. A gente viu no ano de 2017 a terceirização, a reforma trabalhista sendo aprovada. Então, os trabalhadores metalúrgicos e a classe trabalhadora em geral vão precisar de sindicatos fortes, combativos no próximo período para estar lutando principalmente contra as reformas. A reforma da Previdência que o governo retirou de pauta, mas a nossa avaliação, passando as eleições esse ano, no ano de 2019, vai entrar em pauta novamente. O movimento sindical de conjunto do nosso país vai ter que dar resposta e lutar para que não seja aprovada a reforma da Previdência. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. De volta com vocês aí no estúdio. Valeu, Tiago. Obrigado pelas informações. Um motociclista de 23 anos morreu durante uma colisão no início da tarde de hoje no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. O condutor da moto bateu em um carro no cruzamento da Avenida Benedito Domingues de Oliveira. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Em Campos do Jordão, um acidente deixou 3 pessoas feridas nesta quinta-feira. Um carro caiu numa ribanceira no Jardim Marinela. Uma mulher e um adolescente de 15 anos foram encaminhados para o Hospital Regional em Taubaté. Uma terceira vítima, um menino de 11 anos, foi levado para o pronto-socorro de Campos do Jordão. A suspeita é que a motorista tenha perdido o controle da direção depois de uma possível pane no sistema de freio do veículo. Terminou agora há pouco a greve dos motoristas e cobradores da empresa de transporte coletivo Viva Pinda. A categoria cruzou os braços nesta quinta-feira em protesto ao não pagamento da PLR, a participação nos lucros e resultados. Segundo o Sindicato dos Condutores, a empresa deveria ter feito o pagamento do benefício no dia 23 de fevereiro, o que só foi feito no final da tarde de hoje. E com isso, o serviço voltou a funcionar normalmente. A prefeitura já havia notificado a empresa. Agora a gente muda de assunto. 2 crimes, 2 pessoas mortas vítimas de desentendimentos banais. Em Caçapava, a polícia ainda procura pelo suspeito da morte de um pastor evangélico. Uma briga entre vizinhos por causa do uso de um poço artesiano teria motivado o crime. Um absurdo, né, Rose? Em Campos do Jordão, o suspeito da morte do empresário Dirceu Bravin continua foragido. O corpo dele foi velado hoje pela manhã no prédio da Câmara Municipal. Na despedida, parentes e amigos e autoridades ainda desacreditavam que a discussão por causa de um terreno terminaria de maneira tão trágica. No velório, na Câmara Municipal de Campos do Jordão, a família, abalada, não quis falar. Parentes, vereadores, secretários e funcionários da prefeitura se despediram do empresário. Um empresário de sucesso, um gerador de empregos, um gerador de oportunidades e, sobretudo, um homem que disseminou o amor ao trabalho e ao conhecimento. Dirceu Bravin era marido da secretária de turismo da cidade, Glória Bravin. Também era integrante do Conselho Municipal do Plano Diretor. É desconcertante, é quase inacreditável.
Quando eu recebi a notícia, a pessoa que me deu a notícia, eu devo ter sido até indelicado. Eu falei, gente, Campos do Jordão não tem só um Dirceu, confere direitinho antes de falar essas coisas. Conferiram e era ele mesmo, né? Não teve jeito. O empresário era dono desta pousada no bairro do Capivari há 16 anos. O local passava por ampliação. A gente sentia mais como um pai mesmo, uma pessoa muito próxima da gente. Uma pessoa com um coração enorme, né? Gostava de fazer parte da sociedade e fazia isso com muito zelo, com muito amor pelas pessoas. O corpo do empresário foi encontrado pelo caseiro do terreno, bem aqui na parte da frente. Neste ponto, com marcas de bala e com ferimentos na cabeça. Segundo a polícia, o principal suspeito está foragido. Era uma pessoa que tem algum histórico de violência, é uma pessoa que, vamos dizer assim, que pode se dizer um pouco encrenqueira. E a gente foi atrás, ele aparentemente está fora da cidade, saiu da cidade, pode dizer que fugiu, né? E não encontramos até o momento. Até agora, o caseiro foi o único a prestar depoimento. Ele já havia presenciado discussões entre o empresário e o principal suspeito de cometer o crime. Na delegacia, boletins de ocorrência de agressão foram registrados por ambas as partes. Este terreno de posse da vítima, alvo de processo judicial, seria o motivo do crime. Foi uma disputa, uma compra do terreno em leilão e o indivíduo se dizia já proprietário, que não poderia ter sido o terreno vendido em leilão, então existe aí um litígio judicial. É uma história absurda, né? Bom, e depois do intervalo a gente conta os detalhes da previsão do tempo. E ainda vamos mostrar um pouco do trabalho do Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté, responsável pela coleta de macacos encontrados mortos antes das amostras serem enviadas para o Instituto Adolfo Lutz. Desde o ano passado, 19 primatas foram recolhidos, mas apenas um deles, o exame deu positivo para febre amarela. Hora certa para você, 7h01.